Eu e a Luciane fazemos parte de um grupo de estudos sobre economia solidária, né, do Centro de Estudos Sociais, e esse grupo de estudos, nesse grupo de estudos, minha área de pesquisa é sobre incubadoras de economia solidária, então eu estou muito vocacionada para essa área da incubação. Estou no Brasil nesse momento, acompanhando uma rede de incubadoras que traz, acho que, um reforço muito importante para as iniciativas e para os empreendimentos, com o papel das universidades de apoiar e estruturar, né? Então, fazer aquela transferência de conhecimentos tradicional das universidades, que fica muito voltada para as empresas, ampliar, democratizar esse conhecimento para outros setores, e as incubadoras têm tido um papel muito importante aqui para a ativação dessas experiências de economia solidária. Mas também, e aí é sobre isso que eu queria partilhar com vocês, né, também seguindo um pouco na linha do que a Luciane estava a falar, né, desse ponto de maturidade, o que se pode fazer, né, para além em relação aos mercados e as moedas. Eu tive o contato com o tema dos mercados e as moedas através da Luciane, tive a oportunidade dentro do grupo Ecosol desenvolver melhor, né, o conhecimento sobre esse tema, então já tinha mais na área da incubação, mas essa especificidade das moedas foi muito no trabalho, acompanhar o trabalho que a Luciane vem desenvolvendo. E o que nós fizemos agora, mais recentemente, foi tentar, né, estamos nesse processo, que é de trazer essa discussão da economia solidária para um outro, que é o campo da discussão das cidades. Então, eu queria somar a todos esses pontos que tá aqui, né, foram referidos, né, do que podemos fazer agora, daqui para frente, ou a partir desse momento que é o momento de maturidade, efetivamente, né, em Portugal, sobre as experiências de mercado de trocas. A Luciane e eu fizemos um mapeamento em 2014 do número de iniciativas que existiam, eram 50 iniciativas naquela altura, desde então outras iniciativas surgiram, iniciativas que daram ao longo do tempo, ou seja, tem uma série de conquistas, não é, importantes e muito significativas, conquistas que partem da base comunitária e que se fortalecem na base comunitária, que não precisaram necessariamente da criação de uma política pública de economia solidária, que nós não temos em Portugal, mesmo com a ausência do Estado, mesmo com a ausência de uma política pública mais estruturada, mesmo com a ausência, por exemplo, das universidades e o suporte que as universidades poderiam dar para as iniciativas, mesmo com esse cenário todo, inúmeras iniciativas continuaram ao longo do tempo, né, e inúmeras iniciativas surgiram também nesse percurso. Então, essa base comunitária, ela é muito forte, muito importante, né, porque ela resiste a todos esses desafios e a todas essas dificuldades. Porque se a gente olhar o caso brasileiro tem agora menos, porque todo mundo já sabe qual é a situação do país politicamente, mas é claro que a trajetória da economia solidária, né, de 20 anos, um pouco mais de economia solidária no país, ela está muito baseada em uma estrutura governamental que foi pensada, né, desde de secretarias nacionais até a criação de programas, financiamentos públicos, enfim, foi tudo muito estruturado para que isso fosse de fato uma potência e se estruturasse em diferentes segmentos da sociedade, não só o Estado, mas também depois esses outros segmentos de apoio no nível local. A existência de fóruns e secretarias de política de economia solidária, a existência dos conselhos de economia solidária, por exemplo, que dividem organizações da sociedade civil e representação governamental. Então, tudo isso faz com que essas iniciativas ganhem uma força muito significativa, que não é não é a mesma estrutura que a gente tem, não é os mesmos arranjos que existem em Portugal. Então, né, qualquer comparação tem que levar em conta esses fatores e outros fatores também, né, fatores mais relacionados à dinâmica sociocultural, socioeconômica dos países, enfim, acho que também já foi bastante pontuado. Mas realmente, né, essas desigualdades estruturais, né, que a Luciane estava a referir, me parece uma oportunidade muito importante de se introduzir, que é, na verdade, de associar uma coisa que já faz isso, mas destacar dentro dos mercados, né, não só uma questão das ações, do convívio e das festas, ele vai muito além disso, ele também gera muitas outras potências, né, como essas da inclusão social, dos grupos, etc. E eu queria falar de uma outra potência, que é o que a gente está a trabalhar agora, que é a questão do espaço público urbano.
Então, nesse momento, o Ecosol também é parceiro de um projeto, a Luciane está aqui também já a Filipa também, já conversamos sobre esse projeto em outros momentos, que é um projeto que está acontecendo no Porto, se chama Urbinat, e a gente lançou um desafio, que tem sido de fato um desafio, que é introduzir o tema da economia solidária, e vem com ele as moedas, os mercados e outras modalidades, né, outros tipos de iniciativas de economia solidária, dentro de uma discussão das cidades inteligentes, né? Recebemos um financiamento que é para implementar corredores saudáveis, ou seja, soluções urbanas para as cidades, em bairros que são em situação de vulnerabilidade social, né? Então, o projeto começou em 2018, e esse projeto é muito voltado para questões técnicas, né? Como é que se implementam soluções físicas num bairro periférico das cidades, que não tem acesso ao centro, que tem situações de degradação da sua estrutura ambiental, da sua estrutura física, como é que se melhora a condição daquele bairro para que se produza maior qualidade de vida para as pessoas que lá vivem, mas também inclusão social e outros fatores. E a inovação que a gente introduziu nesse projeto foi trazer a economia solidária como um dos pilares. Só que o desafio é discutir economia solidária com arquitetos, com urbanistas, com projetistas, com pessoas que estão ligadas a esses temas das cidades, e dizer que a economia solidária tem sim um grande potencial de ressignificar os espaços os sociais daquelas cidades, de construir um outro espaço diferencial dentro dos bairros, né? De potencializar, aliás, de olhar, e que não é só uma questão de ocupar o espaço urbano, mas de transformar as formas de usos e práticas e funcionalidades do espaço urbano. Então, um exemplo concreto que eu estava aqui, estava a ver as fotos, por exemplo, do Troca Todos, estava a ver como é que o próprio Troca Todos pega numa praça e naquela praça ressignifica as várias funcionalidades que uma praça pode ter. E da praça pode ser um anfiteatro aberto, pode ser um terreno baldio, pode ser um trecho de uma rua, enfim, esses vários espaços urbanos. Como é que a própria economia solidária e essas iniciativas, né, dentre elas, fortemente, uma delas, né, uma das principais, com certeza, os mercados e as feiras de trocas, de fato ampliam essas funções tão tecnicistas que muitas vezes são associadas, né, aos espaços públicos urbanos, como é que eles ampliam as possibilidades, diversificam as funções. E é importante fazer essa distinção, que nós queremos falar disso, não num viés de, sim, podem ocupar aquele espaço e fazer lá um mercado, não é isso. É pensar aquele espaço urbano em função dessas diferentes funcionalidades que ele pode ter. Então, no momento de planejamento do espaço urbano, é que se pode pensar, sim, aqui poderia ter também um mercado. A gente está vivendo isso no caso do Porto, na freguesia da Campanhã, que é justamente o corredor está sendo desenhado, e nesse momento a gente está conversando com os arquitetos e dizendo, olha, nesse espaço que foi aqui projetado, ele também tem que ser projetado pensando no mercado de trocas. Neste espaço tem que ser projetado pensando no mercado de crianças, assim sucessivamente. Não pode ser só projetado de uma forma assim, para pensar que as pessoas circulam por ali, ou que as pessoas transitam por ali, é um pouco mais além da circulação. É uma questão de relação com o espaço urbano, é uma questão de ampliar as funcionalidades que ele tem, é uma questão de permanência no espaço urbano. Uma outra questão que, de fato, agora com o tempo de pandemia, o espaço urbano também tem uma função importante, porque para muitas pessoas, por exemplo, então, quer dizer, a gente se calhar não discute isso tão abertamente, não é mais a questão da superlotação das casas, né? Quando as famílias agora que têm que estar confinadas, tem casas superlotadas, né? Ou 3 ou 2 famílias a viverem na mesma habitação. O espaço urbano tem uma outra função, né? A função de refúgio para pessoas, por exemplo, em situação de violência, que aí buscam no espaço urbano, tem que conviver com o seu próprio agressor, o espaço urbano também é um refúgio para essas questões. Para as crianças, a gente tem discutido muito isso, que já usam a rua para o brincar, né? O espaço urbano, de novo, é uma extensão da casa quando não se tem espaço para brincar, para jogar, enfim, com tempos livres ainda maior, porque não tem aula. Então, o espaço urbano, novamente, é um espaço importante. Então, também agora, com um outro significado que os mercados têm na pandemia,
por mais que a gente não, quer dizer, agora não estão a acontecer, mas de fato precisávamos pensar como é que se consegue pensar assim os mercados, né, nesse formato, sei lá, com maior distanciamento, enfim, porque o espaço urbano, as praças, as ruas têm um significado importante nessa fase, porque é para muitas pessoas também um lugar de estar, um lugar de refúgio. Então, nessa discussão, e já termino aqui essa fala, é só para acrescentar, então, uma nova, sei lá, nessa ampliação da maturidade que os mercados assumiram, né, a gente também começar a associar os mercados a esses temas, né, aos temas das cidades, os temas do espaço urbano, aos temas do direito à cidade, essa discussão sobre o direito à cidade, como é que os próprios mercados também estão a fazer isso na prática, e entrar, de fato, é uma disputa, né, a gente fala muito, né, a gente precisa disputar esse espaço com esses segmentos que discutem as cidades, e muitas vezes discutem as cidades, discutem esses temas, mas não fazem uma ligação direta com a economia solidária. Então, a gente precisa introduzir, estar nesses espaços de discussão também, que são fechados e são desafiantes, a gente está vivendo isso, que é um diálogo entre intersaberes, que é muito desafiante para todo mundo, mas que ele é necessário de ser feito, né? Além disso, né, toda essa discussão que agora começa em torno que já existe, mas a Europa está a olhar muito para questões das mudanças climáticas, a gente sabe de tantas experiências de moedas associadas à gestão dos resíduos, associada à produção energética, associada a temas ligados à sustentabilidade. Então, é um tema forte, é também um lugar em que há muitas disputas de mercado, de financiamento e tudo mais, né? Então, só que cada vez mais a gente um pouco o que a Luciane estava colocando, precisamos alargar os mercados, precisamos ampliar essa capacidade, ampliar o destaque da potencialidade dos mercados, não tem a ver propriamente em mudar a forma como eles acontecem, mas tem a ver com pegar nessa solução e nessa inovação tão importante e associá-la a temas que são temas estratégicos e fundamentais, e que vão reverberar, inclusive, né, nos contextos onde eles estão. Então, estava aqui a pensar, então, a experiência da Lamora, que é uma moeda para gestão de resíduos e de lixos, a Vila Watt, que a Filipa, nós tivemos num evento deles da Espanha, né, que era organizado por uma moeda que também está ligada à produção energética na Espanha. Então, cada vez mais, então, a gente precisa associar as moedas a esses temas atuais, porque eles também acho que representam uma certa oportunidade, né? Não só uma questão de oportunidade de expansão, mas é uma oportunidade de reconhecimento e de atingir outros lugares, né? Que as moedas acabam por ser invisíveis, né? Em outros mercados em que elas acabam por estar invisíveis, né?